E aí, povo do segundo ano, como é que estão as coisas? Tudo beleza? Tá? Paradinho dentro de casa, né? Espero. Então, olha só, o pessoal me pediu para gravar um videozinho aí sobre a América Latina do século XIX, que vocês estão precisando, não é isso? Tá? Então, eu estou gravando aqui direto no YouTube, tá? Não vou fazer aquelas gracinhas de colocar material e coisa e tal, porque eu estou meio apertado hoje, viu, gente? A gente tem umas coisas aí para acertar com relação às videoaulas que a gente está desenvolvendo, beleza? Tá? Então vou no ponto, tá? Quando vocês estiverem estudando e lendo aí o seu capítulo sobre a América Latina no século XIX, né? Vocês têm que ter muita atenção para algumas coisas. A primeira questão fundamental é com relação ao contexto europeu desse período, beleza? Tá? No início do século XIX, o impacto, né, da expansão napoleônica, das guerras napoleônicas sobre a Europa é muito grande. Né? E evidentemente que isso tem reflexo aqui nas Américas também. Tá? Se você vai atingir as metrópoles europeias, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tá? Evidentemente que isso tem reflexo aqui na América Latina também, que nesse momento da história é a maior parte dela, ou quase a totalidade dela, controlada pelos europeus, né? Com a exceção aí dos Estados Unidos, depois do Haiti. Né? Então, olha só, esse contexto napoleônico é muito importante. Tá? Napoleão, no início do século XIX, ocupou a Espanha, né? A Espanha está sob controle de Napoleão, né? Portanto, a partir desse momento, a Espanha se torna inimiga de outros países. Né? Se a Espanha é pró-Napoleão, ela é inimiga de inimigos de Napoleão. Né? Por exemplo, e mais importante de todo mundo, os ingleses. Né? Outra coisa, e isso vai mudar a história do Brasil também. Né? A expansão napoleônica na Europa acaba fazendo a migração, ou transmigração, como o pessoal costuma dizer, da família real portuguesa para o Brasil, que isso tem um impacto enorme sobre a história do Brasil também. Então, olha só. Na medida que Napoleão se expande, que ele decreta o bloqueio continental, né, que ele determina, por exemplo, pela ocupação de Portugal a saída de Dom João VI, nós vamos ter duas questões aí importantes. Né? A primeira é a seguinte: a América Espanhola passa a ser alvo dos ingleses. Né? Os ingleses já têm uma influência muito grande sobre a América Espanhola, desde a assinatura do famoso Tratado de Utrecht, no início do século XVIII, né? E agora, diante do bloqueio continental, a necessidade dos ingleses de abrir ou ampliar ainda mais o comércio com outras áreas, e aí as Américas entram na jogada, né? É muito grande. Né? Os ingleses estão apertados em função do bloqueio continental e eles precisam abrir novos mercados. Tá? Então, eles vão se aproximar das lideranças locais americanas, né? Da elite crioula. Os crioulos, só para a gente lembrar, né, correspondem aí à elite branca das Américas, né, proprietários de terras, grandes comerciantes, militares e coisa e tal, que é um pessoal que se opõe à colonização espanhola. Né? Então nós vamos ter aí uma proximidade entre a elite crioula, que tem um projeto de independência, importante isso, tá? E os ingleses, que podem dar suporte, ajuda nisso aí. Tá? No caso do Brasil, a questão está ligada a Dom João VI. Quando Dom João VI vem para o Brasil, com apoio dos ingleses, não se esqueçam disso, né? Dom João VI teve um apoio enorme dos ingleses para vir para cá, ele dá uma contrapartida, ou seja, ele assina um tratado, né, que é o famoso tratado, ou tratado, né, um conjunto de tratados de amizade, navegação e comércio, tá, com os ingleses, e antes mesmo de assinar esse tratado, que dá vantagens comerciais aos ingleses no Brasil, lembre-se aí do contexto do bloqueio continental, ok? Tá? Dom João VI já tinha assinado em 1808 a abertura dos portos, o decreto de abertura dos portos. Né? A abertura dos portos no Brasil, minha gente, é muito importante também. Por quê? Porque ela significa, na prática, a ruptura do pacto colonial. Ou seja, o que caracteriza o fato de uma área ser uma área colonial? O pacto colonial, o exclusivo comercial. Não, o que é uma colônia? É uma área que fornece exclusivamente para alguém e consome exclusivamente de alguém. Quando Dom João VI abre os portos do Brasil e permite que o Brasil faça comércio com outras nações, né, as chamadas nações amigas, e aí dentro desse amigas
está a Inglaterra, evidentemente e especialmente, né, que é o principal aliado português nesse momento, tá? A gente tem a ruptura do Pacto Colonial, e isso é irreversível. Nós vamos perceber, vocês vão perceber, né, que quando vier a independência do Brasil, uma das principais causas do que levou o Brasil à independência é exatamente a tentativa portuguesa, a partir de 1821, de restabelecer o controle comercial sobre o Brasil, de restabelecer o Pacto Colonial, tá? Então, a gente pode dizer que a abertura dos portos, né, essa diversificação da economia brasileira, essa abertura do Brasil ao comércio internacional com outras nações, e aí principalmente com os ingleses, né, coloca o Brasil numa situação muito semelhante da América Espanhola, ou seja, no processo de independência, né? Então, o principal assunto relacionado com a América Latina no século XIX são os processos de independência, certo? O processo de independência na América Espanhola, que vai ser conduzido pela elite crioula, né? A gente tem a formação aqui nas Américas das grandes lideranças políticas locais, os chamados caudilhos, né? O caudilho, só para vocês fazerem uma comparação, tá, gente? Fica mais fácil de vocês entenderem. O caudilho da América Espanhola corresponde ao coronel no Brasil, né? É o grande senhor de terras, o grande proprietário, o grande líder político, né? Que controlava grupos armados, né? Não é à toa que a independência da América Espanhola vem desses caudilhos. A gente pode citar vários desses grandes líderes, né? Como José de San Martín, como Simão Bolívar, né? O próprio Pedro I no Brasil, que vai liderar o processo. Então, olha só, o processo de independência é a grande questão, né? Então, quando você estiver lendo o seu capítulo de América Latina do século XIX, preocupe-se bastante com isso, né? Ou seja, com o processo de independência. É o que de mais importante acontece nas Américas, né? Na América Latina, principalmente, né? A independência da América Espanhola e a independência do Brasil, né? E na medida em que acontece a independência da América Espanhola e a independência do Brasil, e a gente tem a tentativa tanto da Espanha quanto de Portugal, né, de impedirem isso, nós vamos ver o deslocamento de tropas espanholas para as Américas, nós vamos ver o deslocamento de tropas portuguesas para as Américas, né? Isso preocupa quem? Preocupa o principal país independente das Américas, né, que tinha planos também, né, de ser um país que liderasse, né, as Américas, os Estados Unidos, né? Uma economia já bastante forte, né, com algum poder militar, né? Conseguiram aí vencer os ingleses no final do século XVIII, conseguiram sobreviver, né, à chamada Segunda Guerra de Independência com os ingleses no início do século XIX, né? Então são um país que tem uma força política e uma força econômica, né? E não é à toa que é exatamente dos Estados Unidos que vem o primeiro grande apoio para o processo de independência do Brasil, né? E também na América Espanhola. No caso do Brasil, só para a gente citar isso como exemplo, os Estados Unidos, em 1824, são o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, né? Nesse momento, quem governa os Estados Unidos é o presidente James Monroe, e ele então faz a famosa doutrina Monroe, né? Uma doutrina isolacionista que pregava a não intervenção de estados europeus em assuntos americanos, né? Aquele slogan famoso, acho que a gente já citou isso em sala de aula, né? A América para os americanos, né? Tá certo? E os Estados Unidos e o apoio dos Estados Unidos a esse processo de independência aqui nas Américas, um país economicamente, politicamente e militarmente razoavelmente importante no contexto mundial, né? Já nesse momento, evidentemente teve um peso importante no processo de independência da América Espanhola, certo? No material de vocês cita aí a independência de Cuba, mas eu não vou colocar ela nesse momento aqui, beleza? Tá? Eu vou deixar para explicar a independência de Cuba para vocês num outro momento, quando a gente estiver vendo o imperialismo norte-americano, né? A independência de Cuba acontece no final do século XIX e, na minha opinião, dentro de um contexto histórico muito específico, né? Então, quando a gente estiver falando de imperialismo, e é assunto nosso esse ano, a gente trabalha com os Estados Unidos e dentro dessa expansão imperialista norte-americana, a gente cita para vocês a independência de Cuba. Ok? Tá? Então,
Qual é o foco dos seus estudos? Tá? E provavelmente, eu não vi isso, não vi com cuidado os exercícios de vocês na apostila, mas provavelmente o foco dos exercícios vai ser esse também. Né? A elite crioula na América Espanhola, os processos de independência, né? A influência de Napoleão nesse processo todo. Né? Então, foca nisso. Beleza? Tá? Qualquer problema, vocês mandam para mim dúvidas e coisa e tal que eu tiro de vocês, ok? Tá? Valeu, gente. Grande abraço.